boa tarde! O Vem com a gente ao vivo está começando. E olha, verão também é arte. E eu quero abrir o programa de hoje falando de uma que é a presença confirmada nas areias do Rio. As esculturas de areia. E aqui a gente presta uma singela homenagem a todos os artistas que trabalham com essa arte. É um verdadeiro show de perfeição e beleza. E a gente fica muito encantado quando passeia pela orla do Rio e vê cada escultura linda, né? Então vamos assistir juntos uma matéria agora. Nas areias da praia, encontramos as famosas esculturas de areia. Arte que começou nos anos 60 e que desde então nos encanta e enriquece ainda mais a paisagem. Castelos, sereias, silhuetas femininas e masculinas, pirâmides, a reprodução de peças de artistas famosos, até mesmo complexos arquitetônicos. Tem de tudo. Já pensou em arriscar na escultura? Quem sabe nesse verão nasce mais um artista. Então agora, mãos à obra, ou melhor, mãos na areia. Demais, né? Quem é que nunca parou para admirar uma escultura na areia? Quem é que nunca arriscou brincar de escultor? Principalmente quem tem criança, né? Super comum. E aí eu vou aproveitar para dar uma boa tarde pro Gabriel, meu companheiro aqui de estúdio. Gabriel, e você manda bem na escultura de areia? E aí, Aline, tudo bem? Muito boa tarde a você, ao nosso público de casa. Olha só, a última vez que eu brinquei de escultura eu era bem pequeno. A gente viu aí no off que a gente passou, essas esculturas suntuosas, né? Enfim, eu espero um dia aprender, porque é uma coisa que eu, assim, admiro muito. Eu acho que a pessoa que faz essa escultura de areia é muito talentosa, Aline. Boa, e olha, por falar em aprender, o Rosian Rodrigues, mais conhecido como Da Lua de Copacabana, é um desses artistas. E nós temos um vídeo dele falando sobre esse trabalho. Aproveita e aprende um pouquinho, Gabriel. Vamos assistir. As esculturas de areia eu aprendi desde criança. Aprendi com um estrangeiro, um colombiano. Então, já faz uns 30 anos que eu faço as esculturas, né? Comecei aqui em Copacabana e já viajei aí pelo Brasil, América Latina, fazendo essas esculturas. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse trabalho maravilhoso. Ai, sem dúvida, é uma coisa muito profissional, muito lindo, maravilhoso. Eu sempre venho nesse ponto, eu gosto do trabalho de areia, né? É arte, né? A arte cabe em qualquer lugar, né? Roger, na novela Mulheres de Areia, a gente tinha um personagem muito conhecido que era o Tonho da Lua, né? Que acredito que valorizou muito mais essa sua profissão. É verdade, não, essa novela valorizou muito a nossa área de trabalho, né? De escultura de areia, que agora tem um mercado muito grande. Eu fui muito conhecido através da novela do Da Lua. Tive a oportunidade de conhecer o ator Marcos Frotas, ele já veio aqui em Copacabana. Até ele mesmo me chamou de Da Lua de Copacabana. Aí eu fiz uma homenagem aí para ele, junto com uma matéria que fizeram, gravaram. E as esculturas hoje em dia entrou no mercado de trabalho. É uma atração turística aqui do Rio de Janeiro. Embeleza o espaço público. Então é muito gratificante para nós, escultores de areia. O Rio é uma cidade assim artística, né? A gente sempre espera que tem bastante cultura e artesanato, coisa assim. Eu espero ainda ver muita coisa bonita. Acabei de chegar, mas já gostei bastante. Deixa eu perguntar o Fux, o que é que ele achou dessa escultura? Vamos ver se ele consegue. Fala em turco, então fala çok güzel, fala. Brasília çok güzel. Falou em turco. O Brasil é muito lindo, maravilhoso. Roger, fala pra gente como é ver seu trabalho reconhecido no Brasil inteiro, retratado através de fotografias, de vídeo, né? Todo mundo conhece o seu trabalho no mundo. Então, para mim é uma alegria muito grande, é uma realização, é colher o que eu plantei durante anos e anos, né? A gente ser solicitado aí pelo Brasil, tá viajando e tá divulgando o meu trabalho e tudo, ser reconhecido é muito bom, eu gosto muito, é gratificante.
aí, um reconhecimento super merecido e eu tenho certeza que todos nós agora vamos olhar o trabalho desses artistas com outros olhos, né? E agora vamos em frente que o Vem Com a Gente tá só começando. E hoje é quinta-feira, dia de cuidar da saúde da mente, batendo aquele papo e tirando todas as dúvidas com o nosso psiquiatra de plantão, Dr. Ervin Cotrim, que hoje vai falar sobre compulsão alimentar. Quando é que o desejo de comer passa do ponto e se torna um problema? A gente vai descobrir. Seja muito bem-vindo, Dr. Ervin. Um prazer imenso te receber. Tudo bem? Seja bem-vindo. Entrando com o pé direito, né, ao Gabriel no projeto verão dele. Não, tá todo mundo academia no todo dia. Verão. A gente vai conversar um pouco mais. Seja muito bem-vindo. Você é de casa. Pode, por favor, ficar à vontade para ocupar o seu lugar no nosso sofá. Estamos de volta. Vamos, Jean. E tem muitas dúvidas para a gente tirar com o Dr. Ervin hoje. A gente também vai convidar para participar do nosso programa a Simone Guerra. Ela é idealizadora e fundadora de um projeto social que defende a educação inclusiva e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Um Instituto Saudações Inclusivas. Seja muito bem-vinda, Simone. Que coisa boa te receber. Seja bem-vinda. Aqui rola beijo, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. Agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho daquilo que a gente ama fazer, que é a inclusão. Maravilha. Vamos sentar aqui no nosso sofá também para o nosso bate-papo. A gente que agradece a sua presença aqui com a gente hoje, com esse trabalho tão bonito que você está realizando. Eu vou deixar você aqui na companhia do Dr. Ervin. E agora chegou a hora de eu bater um papo com o meu parceiro de estúdio e aqui, aí, o Gabriel. Tudo bem? Como tudo você bom, tá? Gabriel? Quintou, bem, né? Ainda verão, Quintou, calorzinho. gente. Mas eu acho que os dias estão ficando menos quentes, já sofremos mais com calor. Estão dizendo que pode mudar o tempo, né? Mas o verão continua, Mas gente. porque Rio vai de chegar Janeiro... fim de semana, né? Chega fim de semana, chove. Olha, não dá para entender. Eu não entendo isso, misericórdia. Gabriel, Poxa. Enquete de hoje. Enquete de hoje, Aline, a gente vai falar sobre um tema muito importante que é compulsão alimentar. E aproveitando esse tema que envolve a alimentação, eu queria saber de você. Você é aquela pessoa que na hora de comer é uma pessoa moderada, come pouco, ou é uma pessoa que come com os olhos, olha só, já viu aquele prato ali, aquele arroz e feijão? Não vê com o estômago, vê com os olhos, ou é uma pessoa que quando fica muito estressada, passa por uma ansiedade, desconta na comida. Vota lá na nossa enquete, transmissão simultânea no canal da Band TV Rio no YouTube. E eu tô esperando seus comentários também, tá bom? Isso aí, comenta, manda recadinho pra gente que a gente adora receber aqui ao vivo. É bom demais, né, Gabriel? Exatamente, participação do público é sempre bem-vinda. É isso aí. Bom, e seguindo nesse tema, a gente tem um vídeo viral hoje que me deixou de boca aberta. E eu até falei sobre moderação, né? Tem pessoas que comem com moderação, mas eu acho que não é o caso desse rapaz, não. Confere só. Eu comi demais e não consigo me lembrar sequer se era garfo ou se era colher. Tava tão bom que eu comi. Esse aí, ele tá tão entretido ali, tão... Assim, ele chega a estar suando, tu vê que é um exercício físico pra ele. É levantamento de garfo real isso aí. Acho que o corpo todo começa a trabalhar. Exato. Eu não é sei só a como boca, é que né, não passa mal depois de um pratão desse, gente. Exatamente, meu Deus do céu. Bom, e a gente tem um serviço super importante hoje também com o Gabriel para os pais e mães, né? Exatamente, Aline, porque olha só, férias já estão contadas, principalmente para os alunos aí, né, que estão estudando, ensino fundamental. E olha só, a Prefeitura do Rio anunciou, né, que as vagas, as matrículas já estão abertas desde ontem e vão até o dia 23 de janeiro, dia 23 de janeiro, para você poder fazer a sua matrícula. E até separei aqui, essas matrículas são válidas para pré-escola, ensino fundamental e EJA. Então você pode fazer a sua matrícula em matrícula.rio. Então não deixe de perder, né, a sua matrícula, é muito importante o ensino, né, principalmente o EJA, que é ensino para jovens e adultos, também muitas pessoas que infelizmente não puderam estudar, mas tem essa oportunidade agora e a Prefeitura está disponibilizando através desse site, matrícula.rio. Boa, Gabriel, sempre trazendo serviços super importantes. Muito obrigada. E olha, para completar o nosso time, o que não pode faltar? A nossa atração musical. E hoje a gente está recebendo o Quarteto Sumaré, uma galera incrível que já está aqui no nosso palco. Sejam muito bem-vindos. Bom demais ter vocês com a gente hoje. Deixa eu aproveitar e apresentar todo mundo. A gente está recebendo o Abel Luiz, o Patrick Ângelo, o Guilherme Dizzi e o Mestre Siqueira.
que juntos formam esse quarteto. Vocês tocam basicamente chorinho, não é? Sim. Que é uma delícia. Sabia que é meu projeto de aposentadoria? Opa. Tocar chorinho ali na São Salvador? Opa. Não é? Tem um grupo que chama Arruma o Coreto, que toca lá todo domingo. Maravilhosa, galera. Meu projeto de aposentadoria, eu vou lá tocar chocalho, porque eu sou péssima, assim, pra instrumento. Mas vocês são muito bons, então a gente vai encerrar. Eu vou pedir música pra gente encerrar o nosso bloco ao som do Quarteto Sumaré. Claro. Estamos de volta no palco do Vem Com a Gente e a gente está recebendo a idealizadora e fundadora do projeto social Saudações Inclusivas, a Simone Guerra, que está aqui no nosso sofá, e também com a gente o Dr. Ervin Cotrim, o nosso psiquiatra de plantão, que hoje trouxe o tema da compulsão alimentar. Eu acho esse tema super importante e agora a gente vai entender um pouco mais do que se trata. É fato que no verão, o corpo mais quente exige menos energia para se manter aquecido e, por isso, sentimos menos fome. Porém, cada vez mais pessoas sentem frequentemente, em qualquer estação, a necessidade de consumir alimentos em grande quantidade, mesmo sem fome. Transtorno conhecido como compulsão alimentar, que pode trazer sensações de tristeza, culpa e isolamento social, afetando a saúde física e mental de quem sofre com isso.
Identificar o problema se faz necessário para evitar o surgimento de doenças como obesidade e diabetes. Mas não se preocupe que o Dr. Herve Kotrick, nosso psiquiatra de plantão, está no palco do Vem com a Gente para tirar todas as dúvidas e nos orientar em relação ao tema. É isso aí, sempre importante a gente ter acesso à informação. Eu vou começar perguntando para o Dr. Ervin qual é a causa da compulsão alimentar. Primeiro eu quero agradecer, a gente começando com o pé direito, né, Ali? O projeto começou no ano passado para a gente combater a desinformação, o preconceito na nossa área. Nesse mês de janeiro a gente combinou de falar dos principais transtornos alimentares associados à obesidade, enfim. E quando a gente fala de compulsão alimentar, tende-se a pensar que só uma pessoa que tem obesidade tem esse descontrole alimentar. Isso não é verdade, né? A gente entende que mesmo pessoas que não apresentam obesidade podem ter o transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno que gera muito sofrimento. A relação com a comida é muito ruim, a preocupação com a forma do corpo, preocupação com a temática comida, ela fica o tempo inteiro circundando a mente da pessoa. Então, isso causa um sofrimento muito grande. A causa é multifatorial, né? Fatores genéticos, a gente tem fatores de risco, a própria família já ter, de parente de primeiro grau, ter uma mãe e um pai obeso, ter história de bullying na infância. A gente vai estar aqui com a Simone, que faz um trabalho infantil importante. E o Brasil tem mais de 60% das pessoas têm sobrepeso ou obesidade, que leva a um potencial de risco de vida, e a gente vai conversar hoje bastante aqui sobre isso. É super importante porque, como você dizia, é uma questão que afeta a saúde mental e a saúde física também, né? E aí a nossa equipe esteve nas ruas e nós trouxemos as principais dúvidas das pessoas para você esclarecer aqui no estúdio. Vamos ouvir. Doutor, qual é o tratamento para compulsão alimentar? Vamos lá. A partir do momento que a gente identifica, né, que a gente tem um transtorno de compulsão alimentar, a gente passa a buscar ajuda. Então, as pessoas confundem um pouco, Aline, do tipo, hoje eu fui numa churrascaria no domingo, eu comi demais, depois me arrependi, eu tenho uma doença, né, eu tenho uma patologia compulsão? Não, né, é uma situação pontual, você escolheu ir até lá. Quando a gente está falando da compulsão, parte do princípio que você luta incessantemente contra aquilo. Sim. Então, vai chegando, por exemplo, final da tarde, à noite, começa uma luta. Não posso, não devo sair da dieta, não quero. Essa luta vai gerando uma ansiedade muito grande, a pessoa tem um descontrole, na hora que ele tem um descontrole, momentaneamente ele tem um prazer, porque libera dopamina, tem uma sensação positiva, onde ele come uma quantidade de comida muito maior do que ele gostaria, do que ele desejaria, espaço de tempo limitado, ali 1 a 2 horas, com uma nítida sensação de perda de controle. Associado a comer numa velocidade mais rápida que o habitual, mesmo já se sentindo cheio, logo depois me arrependo, como mesmo já sem fome, e é muito comum comer escondido, sozinho, porque ele tem vergonha desse comportamento. Sim. Quando ele tem esse comportamento, isso gera uma culpa, né, uma insatisfação muito grande, e isso fica perpetuando ao longo do tempo. Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar quais são os critérios de rastreio para a gente buscar um tratamento multidisciplinar. Exato, é ter o diagnóstico certo. Perfeito. Né? E a gente tem mais uma pergunta, vamos ouvir. Doutor, como se define compulsão alimentar? Excelente pergunta, a gente estava agora comentando sobre isso. Foi até bom para a gente continuar. A partir do momento que você passa a ter esse descontrole e a sua vida passa a girar em torno disso, primeiro, tem que gerar um sofrimento importante. Por exemplo, a pessoa às vezes vai viajar nas férias, né? Nós estamos nas férias de janeiro. Ela já viaja pensando onde ela vai comer, como é que ela vai conseguir manter a dieta, então ela não está pensando no lazer de estar junto com a família. A vida gira em torno do medo de comer, do medo de engordar, e isso não é prazeroso, isso gera um sofrimento. Tem que ter o tempo, ou seja, pelo menos um episódio desse por semana há mais de 3 meses, então não é um pequeno descontrole que você já vai ter. Não é o dia que você foi num restaurante diferente, que você exagerou com os amigos numa pizza, sei lá. E a partir do momento que você passa a ter esse descontrole, o sofrimento fica tão marcante que você começa a deixar de ir em eventos sociais por conta disso, você começa a ter problemas sociais na hora de escolher um pedido no restaurante, e o sofrimento ele faz com que você tenha uma possibilidade de ter outras patologias da psiquiatria. Por exemplo, um transtorno depressivo, um próprio transtorno de ansiedade e a obesidade, que a gente vai falar daqui a pouco.
Eu acho importante a gente marcar para o pessoal de casa que a questão da compulsão tem a ver com essa perda de controle, né, doutor? Porque tem gente que tem compulsão por compras, tem gente que tem compulsão por outras coisas, né? E tem gente que tem compulsão por comida. Então, a gente precisa entender que é um transtorno e que tem tratamento, a gente vai falar disso também. E agora a gente tem mais uma pergunta. Doutor, gostaria de saber se compulsão alimentar tem algum fator genético? Ótima pergunta. Psiquiatria, pessoal, a gente não chama de doença como nas outras áreas da medicina, a gente chama de transtorno. Por quê? Para você chamar de doença, necessariamente você tem que conhecer a causa. Por exemplo, vírus da Covid lesa o pulmão e dá o sintoma tosse. Aqui, ó, a explicação por que a tosse apareceu, uma relação de causa e efeito. Nossa área é multifatorial, eu não consigo abrir a mente da pessoa para ver a hora exata que esse gene expressou, para ele começar a apresentar os sintomas. E pode ser meramente genético. Está no melhor momento da sua vida, herda um gene, pequeno estresse faz ele expressar, e você passa a ter os sintomas. Por isso que não tem culpa nisso, você não pode se sentir fraco ou algo pejorativo. No caso, quando a gente fala de transtorno alimentar, existem alguns fatores específicos. Profissões que exigem padrão rígido de beleza, por exemplo, modelo, quem faz balé. Perfeito. Então, assim, são elementos que a comida, atletas de ponta que tem que fazer uma dieta mais restrita. E aí... Quando eu era mais nova, eu tinha que estar magra demais quando eu comecei a modelar, era aquela época que o padrão era muito magrinha, e eu passei a ter uma relação muito ruim com comida naquele momento, não era saudável, e a nossa relação com a comida ela precisa ser saudável, né? A gente já falou um pouquinho aqui dos sintomas da compulsão alimentar, mas eu vou insistir nesse tema porque eu acho que é muito importante para quem está em casa, para quem tem algum parente que esteja passando por isso. Então, o que é o sinal de alerta, assim? Para alguém, por exemplo, que está por perto observando? A partir do momento que quem está aqui acompanhando começa a se identificar com esse padrão que se repete, né? É muito comum ter dificuldades com perda de peso. Por quê? Quando você foca só no tratamento de perder peso e você tem esse transtorno alimentar, o transtorno de compulsão alimentar, as medicações envolvidas para perda de peso, elas não tratam necessariamente o transtorno de compulsão alimentar. Certo. Por isso que o tratamento ele tem que ser multidisciplinar. Sim. Porque a partir do momento que você tem uma dificuldade de perda de peso, oscila muito, ao longo de um ano, às vezes oscila 10 quilos para mais, para menos, e não consegue manter um padrão, tem que tentar avaliar uma outra possibilidade, que é o que a gente vai falar ao longo desse mês. Hoje a gente está falando de transtorno de compulsão alimentar, vamos falar de bulimia nervosa, vamos falar de anorexia nervosa, para poder ajudar você a ir de casa a buscar ajuda e conseguir sair dessa situação. Eu acho importante a gente esclarecer, né, que é uma questão de um transtorno mesmo. Perfeito. Que precisa ser tratado como qualquer outro transtorno mental, porque eu já vi muito acontecer das pessoas acharem que a pessoa come demais porque é gulosa, ou, enfim, tem famílias onde a relação com a comida, na minha casa era assim, você tinha uma dor de cabeça, minha avó dizia, come uma batata cozida com sal. Você ficava resfriada, ela dobrava a quantidade de comida no prato. E esse tipo de coisa não é legal, né? Perfeito. E tem vários estudos mostrando que essa maneira, né, de criticar, de apontar, de trazer uma relação ruim com a comida é um fator de risco a mais para esse transtorno piorar. Você tinha citado, Aline, sobre outros tipos de compulsão. A fisiologia é parecida, para compra, para jogo, enfim. Só que olha a dificuldade no caso do transtorno alimentar. Você não tem como não comer. Então, ou seja, você tem que se controlar. A psicoterapia é muito importante, a atividade física para ajudar nesse contexto. Nas outras compulsões, por exemplo, do álcool, da compra, você pode ficar zerado, né? É o objetivo. Na comida não tem jeito. Então, é um dificultador a mais. Mas tem tratamento. Que bom que a gente tem profissionais tão competentes envolvidos, né, em principalmente esclarecer. Acho que esse é o papel de você estar aqui com a gente, desmistificar. Agora, eu queria aproveitar e trazer os nossos convidados aqui para o palco. A gente está com a Abel do Quarteto. Músico tem uma rotina difícil para manter a alimentação saudável, né? Uma rotina difícil para manter qualquer rotina. Muitas vezes tem show de madrugada, almoça às 5 horas da tarde, janta às 3 horas da manhã. Exatamente. E acho que principalmente num ponto que o doutor colocou, além da rotina do dia a dia do trabalho, a rotina de você conseguir conciliar uma boa atividade física. Porque às vezes a gente consegue até se alimentar bem, ter uma dieta legal, uma rotina de se alimentar em casa, mesmo nesses horários atípicos. Mas acho que a coisa que pega mais para a nossa galera é ter esse tempo para tirar para a atividade física. É isso, difícil, mas tem que achar um jeitinho para levar uma vida mais saudável. A gente vai continuar conversando. Agora, tem um fator interessante com relação à compulsão alimentar, que normalmente ela ataca à noite.
Isso é uma descarga de ansiedade? É quando baixa o estresse? Enfim, por quê? Perfeito. A tendência é você ter esse episódio de compulsão a partir do final da tarde, à noite. Existem algumas teorias para isso. É muito comum, erradamente, o paciente que tem o transtorno de compulsão alimentar, ele tentar fazer uma dieta muito restritiva ao longo do dia. Isso vai gerando uma irritabilidade, porque vai faltando energia para o cérebro. Isso é um fator a mais para ele poder ter esse descontrole. Geralmente à noite é quando ele terminou as atividades dele do dia, então ele está lá sozinho, ele pode, vamos dizer assim, ter mais chance disso acontecer, a geladeira está ali do lado dele. E tem uma síndrome que chama síndrome do comer noturno, que diferente de você ter as compulsões, o paciente ele tem pequenas refeições ao longo da madrugada, em vez de comer uma quantidade grande num espaço de tempo limitado. Isso traz insônia para ele. De manhã ele acorda com uma anorexia, ou seja, sem apetite nenhum, e ele come a grande quantidade de comida após as 18 horas. É uma outra patologia também ligado a esse descontrole alimentar, que, daqui a pouco a gente vai falar sobre a obesidade, tem uma relação muito intrínseca com os pacientes que estão em tratamento para obesidade. Perfeito, a gente vai continuar nesse tema, eu tenho várias perguntas para fazer, aqui. Muitas ainda, mas a gente preparou uma tabela falando das principais consequências da compulsão alimentar. E aí a gente tem aqui listado, por exemplo, a obesidade, que eventualmente acontece, né? Não é só em pessoas obesas, mas pode causar obesidade. A taxa no Brasil é em torno de 3% que apresentam esse transtorno de compulsão alimentar. Se botar em 200 milhões de pessoas é muita gente. E, infelizmente, a maioria nem sabe que tem essa patologia ou não estão em tratamento por falta de acesso ao tratamento ou por preconceito, que é o que a gente está aqui no programa tentando combater. Mas a grande parte dessas pessoas que têm o transtorno de compulsão alimentar tem sobrepeso ou obesidade. Isso gera um pior prognóstico para a obesidade, porque ele é mais refratário ao tratamento, a autoestima dele piora. Mais do que até o peso, é o número de episódios de compulsão que faz ele se sentir pior, distorcer a imagem corporal dele. E a obesidade acarreta uma síndrome metabólica, né, doenças cardiológicas, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, que tem uma correlação direta com os transtornos alimentares. Só que se não tratar o transtorno alimentar, ele não consegue ajudar a obesidade. Perfeito, a gente tem aqui, inclusive na nossa lista, a gente continua com as doenças cardíacas, porque você sobrecarrega o coração, como você vinha explicando, diabetes tipo 2, insônia, depressão e todos os tipos de transtornos alimentares, ou seja, as consequências são muitas. A Bel citou uma coisa muito interessante, está ali insônia, além de você fazer uma refeição muito grande à noite, isso dificulta a metabolização, faz você ter dificuldade de dormir, a insônia, tem vários estudos mostrando que ela diminui a produção de grelina, e aumenta de grelina e diminui de leptina. Traduzindo, pessoal, ele mexe na parte hormonal em relação ao apetite, à saciedade. Então você vai acordar com mais fome ou com mais probabilidade de ter a compulsão alimentar. Então a noite de sono regular, a gente já teve alguns programas aqui sobre insônia, é fundamental também para os quadros de obesidade e de compulsão alimentar. Maravilha. Eu tenho muitas perguntas, imagino que o pessoal de casa também, quem quiser aproveitar a transmissão no YouTube para mandar pergunta, a gente vai adorar. E agora eu tenho um recadinho para o pessoal de casa, daqui a pouco a gente volta aqui para o nosso papo com os nossos convidados, mas agora eu quero falar com você que quer cabelos com brilho e saudáveis. Quem é que não quer, né? Então vem conhecer a linha Explosão de Brilho da Dabelli. Gente, ela tem tudo, shampoo, condicionador, máscara, creme de pentear e muitas novidades. Uma delas é o óleo em creme, o sérum, que são dois queridinhos que eu amo e eu vou falar melhor sobre eles hoje. Os potencializadores, gente, eu adorei essa ideia dos potencializadores fortificantes. Eles protegem contra a queda e o hidratante, ele ajuda a controlar o frizz e o ressecamento. Você pode usar eles sozinhos, o hidratante está aqui e o potencializador está aqui, ou você pode fazer uma misturinha, sabia? A gente adora misturinha, então eu vou mostrar para você um dos jeitos de usar, tá bem? Eu pego um pouco da máscara e coloco aqui no pote, como você está vendo aqui. A quantidade que for usar, de acordo com o seu cabelo, e é sempre importante lembrar de não colocar a mão dentro do pote de creme, o ideal é que você use uma espátula. E aí, eu vou adicionar aqui, olha, 2 ou 3 gotinhas do nosso potencializador de hidratação. Adiciono as gotinhas, misturo e eu vou deixar a sua máscara ainda mais forte, ainda mais bacana para você usar e aproveitar e proteger o seu cabelo no verão, gente. E olha, aí eu pego esse hidratante e aplico no cabelo para você usar, deixar agir por pelo menos 5 minutinhos. E aí você pode usar esse potencializador também no seu shampoo, no seu condicionador. É você que manda e é super importante para fazer no pós-praia, no pós-piscina. Então, partiu garantir essa linha?
usa o cupom GARDENIA25 que você consegue garantir 25% de desconto e ainda tem frete grátis, viu só? É bom demais, então consulta as condições no site, não deixa de cuidar muito dos seus cabelos nesse verão e não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai conhecer melhor o projeto social Saudações Inclusivas. E hoje a gente ainda tem mais dicas de cuidados com cabelos no verão e mais música, mais papo com o Dr. Ervin. Vem com a gente, volta já! Estamos de volta no nosso Vem Com a Gente ao vivo e eu tô aqui recebendo esse quarteto que é um show, o Quarteto Sumaré. Tá na hora da gente conhecer um pouco mais a história do grupo. No cavaquinho, bandolim e violão tenor, Abel Luiz. No violão de 6 e 7 cordas, Patrick Ângelo. No pandeiro e percussão, Guilherme Dizi. Também no cavaquinho e bandolim, Pedro Cantalice. Esses 4 músicos, juntos, formam o Quarteto Sumaré, grupo que se destaca por suas composições diversificadas e com arranjos e performances originais. Museu Histórico Nacional, Casa do Choro, Bar do Zeca foram alguns dos locais por onde o grupo passou. Com atuações na música popular, erudita e contemporânea, seu som é construído a partir de suas experiências em rodas de choro do subúrbio carioca. E o resultado não poderia ser outro. Quarteto Sumaré é música boa, um presente ao cenário musical e um presente hoje no palco do Vem Com a Gente. Gente, que delícia! O chorinho é bom demais. E olha, por que vocês escolheram o nome Sumaré para o quarteto? Primeiro que a gente, assim, além de quarteto, somos amigos aí que o choro uniu. E dentre esses repertórios maravilhosos que a nossa música é capaz de produzir, de proporcionar, de encantar, tem um choro que a gente gosta muito, que se chama Uma Noite no Sumaré. Uhum. E aí, como a gente sempre curtiu esse tipo de música e tal, e, tipo, resolvemos homenagear uma música que tanto nos toca, o quarteto. Ai, bom demais. E olha, me fala um pouquinho como é que foi a história desse grupo, porque cada um toca em um lugar, vocês se juntaram pelo chorinho. Como é que é essa origem de vocês? Olha, a gente, hoje em dia as pessoas falam muito nesses encontros de música, que na verdade são eventos. A gente, por conta da família, o meu avô, o avô do Patrick, fomos pessoas que nascemos nas rodas, literalmente. Eram pessoas que organizavam, frequentavam rodas,
que eram dentro das casas, dos quintais, dos cartórios das pessoas, e que as pessoas, não era uma coisa que você tinha um ingresso e entrava, era um circuito muito restrito. E nesses lugares, longe desses tempos da globalização, da mundialização das coisas, eram músicas que você só encontrava nesses lugares, um tipo de sociabilidade, de aprendizado que só existiam nesses lugares. E a gente, com a mudança do mundo, da própria relação profissional com a música, a gente quis procurar proporcionar dentro do que é possível, tanto para o ouvinte, né, quanto para outros colegas músicos de gerações distintas, a possibilidade de ver um pouquinho desse som acontecendo, que encantou tanto a gente. Acho que a gente tem como diz o Sabotagem, né, que ele fala que o rap é compromisso, a gente também acha que conhecimento é compromisso nesse espírito. E eu queria que você contasse pra gente das inspirações de vocês. A gente hoje está contando com uma grande inspiração presente, que é o Mestre Siqueira, que veio no lugar do Pedro Cantalice. Ele não só é um cara que é referência para todos nós, amigo do meu avô, do avô do Patrick, ele é um dos últimos integrantes ainda em vida da banda do Pixinguinha. Olha só, gente, que honra pra gente. Grande ter honra, você não aqui, só mestre. viu parte da história, como escreveu ela junto ao lado dessas pessoas, como João da Baiana, Donga, e são pessoas que, como eu disse, para além do registro fonográfico, que era o que tinha os LPs, essas coisas que denunciam a idade, né? Eram pessoas que estavam construindo a música no dia a dia. E como a gente está falando até sobre a transversalidade desses assuntos, são pessoas que conseguiram um nível de excelência, de genialidade, tendo 2, 3 empregos e ainda tocando, compondo, criando, passando adversidades mil pela origem humilde que tem e construindo essa música aí que atravessou mais de um século e ainda atravessa produzindo novidade, né? Lindo demais. A gente vai continuar conversando. Abel, agora eu quero dar uma conferida, pegar aquela parcial da nossa enquete com o Gabriel. Olha, Aline, por enquanto as pessoas aqui, relembrando a pergunta da enquete, né? Na hora de comer, você é uma pessoa moderada? E por enquanto a maioria das pessoas estão dizendo que sim, olha, não passo do limite na hora de comer, como é essencial para o meu estômago, não para os meus olhos. Então vamos ver se isso vai continuar até o final do programa, tá bom, Aline? Olha, vou torcer que continue. Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar de um projeto social. Eu estou recebendo a Simone Guerra, que é idealizadora e fundadora do projeto Saudações Inclusivas. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Nutrição, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, reforço escolar, fonoaudiologia, lutas, entre outras, estão entre os atendimentos e atividades oferecidas pelo Instituto Saudações Inclusivas. Projeto social que atende as pessoas com deficiências e seus familiares, com diferentes programas para combater a exclusão social e oferecer a crianças e jovens amparo terapêutico, jurídico e social, além de promover pesquisa para melhorar a qualidade da educação inclusiva no Brasil. Simone Guerra é idealizadora e fundadora do projeto, professora em Educação Física e Pedagogia com pós-graduação em Psicomotricidade, Educação Especial, Gestão Escolar e Psicopedagogia. Também mestre em Educação Inclusiva. Atuando em um colégio inclusivo, percebeu a necessidade que as crianças com deficiência têm em conseguir tratamentos que auxiliem no seu desenvolvimento. Trabalho além de lindo, super importante, Simone. Que alegria ter você aqui. E eu queria que você contasse como é que foi que o projeto nasceu. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar representando, né, principalmente a inclusão e também a Baixada Fluminense, né? O Instituto Saudações Inclusivas fica lá em Agostinho Porto, que é em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E a gente tem um carinho muito grande por todos os atendidos, né, no nosso instituto. Ele nasce, na verdade, sempre tive um sonho de ter um colégio. Comecei a minha vida trabalhando com crianças e com 18 anos me deparo com uma criança com deficiência, uma criança autista. Só que naquela época a gente nem se falava de autismo como a gente fala hoje, né? E foi um desafio muito grande, aquele menino naquele momento. E isso me despertou para continuar estudando, para continuar entendendo.
E no meu mestrado, eu queria falar sobre inclusão escolar, né? Falar sobre esse tema que está ultimamente tão debatido, né? No meio acadêmico e também na sociedade. E pesquisando, conhecendo as mães, eu vi a realidade. Né? Não, e não é fácil. De uma cidade super populosa, com dificuldades de atendimento, né? Com mães, assim, que não tinham, sabe, entendimento sobre aquilo ali, não sabiam onde buscar ajuda. E aí eu comecei a procurar amigos, né? Os meus amigos que são terapeutas, psicopedagogos, fonos, psicólogos. E lancei um desafio, né? Da gente abrir um espaço em que a gente pudesse atender de maneira gratuita essas pessoas, com excelência, com carinho, né? Não é porque é gratuito que é um trabalho ruim, pelo contrário, a gente tem se dedicado muito a essa causa nobre. Hoje a gente atende cerca de 100 crianças, né? Nós não temos ajuda alguma, né? Então é um projeto que trabalha com a gente, conta com a gente mesmo. Sim. Com os voluntários, com doações, nós fazemos rifas. Não, Simone, e a gente vê que a maior parte dos projetos e dos institutos, das instituições que promovem esse tipo de atendimento para pessoas com necessidades especiais, elas nascem de iniciativas como as suas, né? De pessoas que entendem o problema, se unem e vão, às vezes, sem apoio. Então, é muito legal você estar aqui hoje contando para as pessoas sobre esse trabalho. E eu queria aproveitar e conversar com você sobre a questão da inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais nas escolas, que é um tema que a gente tem debatido muito enquanto sociedade. A gente vê, eventualmente, algumas políticas que se distanciam do que os educadores consideram como ideal. Então, queria que você comentasse sobre isso. Esse é um tema fundamental e importantíssimo, né, para a gente tratar aqui. Existe uma guerra, né, uma luta aí velada do que é a inclusão de fato, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de políticas públicas. Leis a gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015. Aliás, é até bom falar um pouquinho sobre isso, até pela nomenclatura, né? Parece uma coisa boba, mas as pessoas com deficiência, elas não são portadoras, né? A deficiência, ela não é uma doença, né, para ser portada. Então, a partir de 2015, com a LBI, a gente utiliza o termo pessoa com deficiência, né? Porque já conota aí a inclusão dessas pessoas na sociedade. E obrigada pelo esclarecimento, aprendemos todos hoje. Isso aí. E é importante isso, né? Mas voltando à questão da inclusão, a gente vê ainda a dificuldade dos professores compreenderem, né, terem o auxílio. Como eu falei, a gente tem legislações lindas, como a própria LBI, a Lei Berenice Piana, né, de 2012, que fala sobre a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista, porém, a gente ainda vê uma dificuldade na ponta, em sala de aula, desse apoio aos profissionais, desse treinamento aos professores, da ajuda, porque a gente vê salas ainda superlotadas, né, de muitas crianças, e a dificuldade de entendimento do que fazer. Claro. Então, na verdade, eu tenho uma falsa, falo isso com muito pesar, uma falsa inclusão. A inclusão não é só colocar a criança com deficiência dentro da sala de aula. É muito mais do que isso. Tem que capacitar o ambiente, as pessoas, para que possam recebê-las e ajudar da melhor forma, né? E uma coisa muito legal que você fez foi escrever um livro sobre o assunto. Sim, o Eu Estou Aqui, que é o autismo na tudo. escola. Vou pegar aqui para mostrar para você. Esse eu trouxe para você. Ai, que delícia! Tá? Depois, isso aqui, na verdade, é todo o meu trabalho. E eu trago aqui alguns casos, né, para que possa nortear um pouquinho aí os professores, também os pais, né? Eu trago alguns casos reais. São 6 casos, onde a gente fala um pouquinho dessa questão boa, né, que a gente conquistou na minha escola, que é uma escola inclusiva, né, e que a gente recebe e cuida e, de fato, faz a inclusão dessas crianças. Então, eu escrevi mesmo para ajudar essas pessoas. Eu quero te deixar com carinho. Estou muito feliz, obrigada. Lindo trabalho, Simone, lindo. E é muito bacana porque, normalmente, os pais, né, quando tem um filho com algum tipo de
necessidade especial, eles também ficam perdidos, né? Assim, então é muito Sim, legal para sim. eles. Bom, agora a gente precisa ir para um rápido intervalo. O Vem Com a Gente volta já e a gente continua esse papo que hoje está demais, gente. Estamos de volta e agora você fica sabendo de tudo que está acontecendo com as notícias do nosso jornalismo, direto da redação com Yasmin Bachur. Boa tarde, Yasmin. Oi, Aline, muito boa tarde a você e a todos. No Jornal do Rio de hoje, a gente vai falar, Aline, que olha só, 2 novos ônibus do BRT que mal entraram em circulação, foram alvos aí de atos de vandalismo. A gente tem algumas imagens, inclusive essa daí que a gente está vendo é uma imagem, olha só, de câmera de segurança de dentro de um ônibus. A gente vê que esse criminoso, que é assim que a gente pode falar desse homem, ele chuta a porta, ele xinga o motorista e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou esse vídeo nas redes sociais e pede ajuda, para que esse indivíduo seja identificado e preso, porque vandalismo é crime e esses ônibus, são novos, tudo para atender a população com maior conforto e segurança. E aí, casos como esse, lamentáveis, a gente vê por aqui. Então, desde que esses novos ônibus entraram em circulação, Aline, já foram 15 ocorrências de vandalismo, A Mob Rio, a empresa responsável pelo BRT, disse que os ônibus já foram reparados, mas aí é aquilo que a gente sempre fala, esses ônibus são encostados e aí deixam de estar em circulação, que acaba atrasando e atrapalhando a vida do passageiro, do carioca, que precisa desse meio de transporte para ir e voltar do trabalho, para casa. Lamentável a gente ver situações como essas, Aline? E olha, mudando um pouquinho de assunto, falando de carnaval, a prefeitura detalhou hoje o esquema operacional do carnaval de rua aqui do Rio de Janeiro, A ideia é movimentar mais de R$1 bilhão na economia aqui do Rio de Janeiro. Vão ser mais de 400 blocos pela cidade e o bloco já começa a desfilar nesse sábado, dia 20. Então a gente conta todos os detalhes no Jornal do Rio. E ainda falando de carnaval, hoje tem mais uma reportagem especial, Aline? Das escolas de samba da série Ouro. Hoje a Estácio de Sá, que vai homenagear São Luís do Maranhão. A gente mostra todos os detalhes com a Amanda Martins e muito mais às 6:50 da noite no Jornal do Rio, viu, Aline? É isso aí, as minhas matérias estão lindas, imperdíveis. E eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui de hoje no Vem Com a Gente. Um beijo. Beijo e até amanhã. Show. Bom, e voltando agora para o tema da compulsão alimentar, tem um assunto que eu queria perguntar aqui para o doutor que não sai da minha cabeça. A questão das redes sociais. Como é que elas têm influenciado no problema do transtorno de compulsão alimentar? Perfeito. Vários estudos estão mostrando que a busca incessante por um corpo perfeito, você se comparar
com um retrato, né? Porque na verdade aquilo não é a vida da pessoa, isso gera uma possibilidade maior de você começar a apresentar esses comportamentos que desviam, né, de uma normalidade, e que a gente tem que tomar cuidado com essa parte também. Queria deixar registrado que para mim é um prazer estar recebendo, né, hoje os dois convidados. Eu trabalhei lá no IPUB com os cancioneiros do IPUB, que é um projeto fundamental, a música, para ressocializar os pacientes que estão internados. Então, de verdade, de coração, parabéns aí. Sem palavras aí pela sua dedicação aí com as crianças. De coração mesmo, fico muito emocionado de ter vocês aqui. Hoje o meu sofá tá incrível, porque a Simone e o Abel também já estavam falando sobre a importância da música no tratamento, né, das crianças. Hoje eu acho que a gente tem que repetir esse trio aqui. O pai do Abel é uma pessoa com deficiência, né? Sim. A gente estava conversando aqui, ele também tem baixa visão. Sim. E o quanto a música, né, é importante. A gente tem aí a musicoterapia, né, que auxilia o tratamento das crianças. Isso é super importante. E da mesma forma como a questão do tratamento para compulsão alimentar, o atendimento a essas crianças também é multidisciplinar, né, Sim. Simone? Não dá para fazer um trabalho sozinho, né? A família, a escola e os terapeutas, assim como os médicos, né, são super importantes para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, tudo se completa, né? O psicólogo, o psicopedagogo, a medicina. Não dá para deixar nada para lá, senão a gente não consegue a evolução. E o próprio suporte aos pais também, que é Sim, fundamental, sem dúvida. né? Já não é meu pai dizer que filho não vem com manual de instrução. A gente fala quem cuida de quem cuida, né? Porque as mães se dedicam muito a essas crianças e acabam se esquecendo. E lá no Instituto a gente tem essa perspectiva também de cuidar da família, de cuidar das mães. Enquanto as crianças estão sendo atendidas, as mães estão em oficinas, né, de corte e costura, laço. Isso é muito legal. Crocheteiro. Eu tentei aprender Libras e aí eu fazia aula no INES. E muitas mães iam acompanhar as crianças, algumas vindo de muito longe. Algumas delas entravam na turma para aprender, até para auxiliar melhor os filhos, mas é muito legal, porque algumas ficavam às vezes a tarde toda só esperando enquanto a criança estava recebendo a educação. Essa é a realidade. Muito bacana. E se a gente puder ajudar a família de alguma maneira, né, naquele momento em que ela está ali, para ocupar sua mente, né, ou para aprender também uma profissão. Às vezes uma profissão, né? Exatamente. Bom, eu queria comentar que a Simone me deu aqui o brochinho que representa o autismo e eu tenho visto uma campanha nas redes sociais falando sobre as questões específicas, né, de transtornos mentais, enfim, me ajuda, porque eu fico às vezes procurando a palavra certa. E eu vejo que o pessoal está usando cordão para identificar o tipo de deficiência. Sim, e esse quebra-cabeça é o do autismo. Sobre isso, sobre o cordão, né? A gente tem o cordão de girassol, que fala das doenças e da deficiência que não está aparente. O transtorno do espectro autista, ele não tem cara, né? Isso é importante falar. E quando a gente usa esse tipo de cordão, é para mostrar ali realmente que tem uma pessoa que não tem uma cara, um estereótipo, porque a gente pensa em deficiência, a gente lembra logo da cadeira de roda, da criança que tem síndrome de Down, algum tipo de feição, né? Mas existem também os transtornos que não estão aparentes, mas que as pessoas também têm direitos, né? E a gente vê algumas reclamações até na fila de atendimento prioritário. Então, quando a gente está usando esse cordão, já identifica. E a gente precisa levar essa informação à população para que a gente não tenha esses preconceitos, né? Maravilha. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria bater papo com vocês a tarde inteira. Vamos mudar, gente. Olha, eu continuo aqui. Doutor, por favor. Eu queria te pedir para fechar o nosso assunto do transtorno alimentar e queria te pedir para comentar também a questão dos doces, porque tem gente que tem uma compulsão específica. Aquela compulsão da formiguinha do doce. Verdade. Para você que se identificou com algum desses sintomas, lembra que a gente não está para fazer uma consulta, aqui é para informar, é um rastreio, busque ajuda. Aqui no serviço público a gente tem o Estúdio de Odontologia, a gente tem o IPUB, a gente tem locais que você pode buscar ajuda, mesmo quem não tenha condição de fazer um tratamento multidisciplinar. Vamos continuar esse mês todo falando dos principais. Semana que vem, já anotem aí, vai ser sobre bulimia nervosa, anorexia nervosa e tudo que tem mais carboidrato. O carboidrato ele ajuda na transformação do triptofano na serotonina,
que é o que dá a sensação de prazer. Por isso que é difícil você ter compulsão por alface, por cenoura. Então seria fácil. Né? Gente, eu Então falo isso. Eu queria ter vontade de comer aquela vontadinha que dá de noite. Eu queria que me desse uma vontade de comer rúcula. Vontade louca de rúcula. Nunca aconteceu. Abel, eu queria aproveitar e te pedir para falar dos projetos de 2023 de vocês e as redes sociais de vocês para o pessoal poder acompanhar. Primeiro eu gostaria de agradecer. Acho que é uma realidade que todos... Foi um feliz encontro que o seu programa pôde promover hoje e que a gente está trabalhando tanto individual como coletivamente. A gente tem participado com o Marquinhos de Oswaldo Cruz nas feiras das Iabás, que tem acontecido uma vez por mês lá em Oswaldo Cruz, Madureira. E fora isso a gente está em uma série de projetos, como o Terreiro de Crioulo, lá em Padre Miguel, o Samba de Caboclo também. A gente funciona como operário do som. Onde tiver obra, cá estamos. Ah, lindeza. Gente, olha, vamos ver o resultado da nossa enquete com o Gabriel. Olha aí, 59% das pessoas disseram que são, sim, moderadas na hora de bater aquele rango, né? Almoço é horário de almoço, lanche da tarde. Então as pessoas são moderadas, 59% da nossa enquete. Olha, eu não sei se está batendo esse número, porque o doutor aqui me trouxe a informação de que a gente tem um percentual de pessoas com sobrepeso. Não sei, tô na dúvida. Ó, não vale mentir, hein, na enquete, hein? Tem mais um vídeo que viralizou, qual é? Tem um vídeo que viralizou que são os momentos marcantes da vida. E tem um casal de idoso que viralizou nas redes sociais. Confere só porque eles viralizaram. Adorei! É isso, deixa barato não. Você chamou a moça ali pra dançar? Chama o moço também, é isso. Pois é, gente, o importante é ser feliz, um forrozinho. Vamos combinar, né? Bom demais. E agora, para fechar, Simone, eu queria que você dissesse pro pessoal de casa, se alguém tiver interesse em ajudar o Instituto, como é que faz? Olha, é só entrar em contato através da própria rede social, @Instituto Saudações Inclusivas. Eu mesmo tô lá sempre olhando e a gente vai agradecer muito se puder ajudar. Imagino que toda ajuda seja bem-vinda, né? Muito. Bom, quero agradecer a presença do senhor, doutor Erwin, a presença da Simone. Eu agradeço. Agradecer aqui a parceria do Gabriel, que está sempre cuidando da parte da interação desse programa. Gente, eu me despeço de vocês. Fiquem na sequência, vocês ficam com a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. Amanhã, nesse mesmo horário, Vem com a gente ao vivo. E é claro que a gente vai fechar com música, porque eu quero ouvir um pouquinho mais do Quarteto Sumaré.